Alô, testando. Um, dois, três. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para efetuar a apresentação da prova de conceito do pregão eletrônico número 70 de Mandirituba, né? 70 de 2023, de Mandirituba, Paraná. Eu sou o Jurandir, analista da empresa Webnets, e a comissão especial para análise é composta por vocês. Vocês podem se identificar, e eu alerto que essa apresentação está sendo gravada, tá? O link vai ser disponibilizado tão logo a gente finaliza. Então, bom dia, Jurandir. Eu sou o Maicon, membro da comissão especial para análise da prova do conceito desse pregão número 70 de 2023. Bom dia, eu sou a Lili, também faço parte da comissão para analisar referente ao pregão eletrônico 70 de 2023. Bom dia, eu sou a Camille e também faço parte da comissão. Perfeito, gente. Prazer conhecer vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai olhando itens por itens. Esses itens que a gente vai mostrar, ele consta no edital publicado de vocês sobre esse pregão eletrônico número 70, e o termo de referência que constam os itens que a gente precisa apresentar hoje para vocês, eles estão disponíveis nesse edital a partir da página 24, tá? Eu vou espelhar aqui minha tela e vou mostrando para vocês o documento, e conforme a gente vai lendo os itens que são obrigatórios, a gente vai mostrando que atende, tá? Então, Ok. bom, já é possível para vocês aparece aí minha tela que eu estou compartilhando. Sim. Então, perfeito. Eu vou, então, começar com a leitura dos itens. Aí, a cada item que eu for olhando com vocês, a gente vai visualizando. Tá? Iniciamos pelo sistema de ouvidoria, isso? Correto. Então, a previsão aqui é que a gente, para não ficar extensa demais essa apresentação, que nós temos aqui todos os itens que nós precisamos atender quando formos entregar para vocês, todos esses itens precisam estar entregues, sem exceção. Porém, para que a prova de conceito não ficasse tão extensa, eu acredito que vocês devem ter escolhido só alguns itens que para vocês poderem aferir esse atendimento. Então, pelas legislações que a gente também acompanha, essa apresentação a gente precisaria atender pelo menos 90% dos itens exigidos, mas pelo que eu olhei no termo de vocês, a gente consegue atender a integralidade de todos os itens, então eu acho que a gente não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso, mas eu vou apresentando item por item que é obrigatório, tá? E iniciando aqui pela ferramenta de ouvidoria, que é o item 1 da lista de itens. O primeiro item solicitado é 1.4, que o aplicativo, a ouvidoria tem que ter um aplicativo na Apple nativo para download gratuito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem o eOuve, né, que é o nome da nossa ferramenta, desenvolvido tanto para
dispositivos móveis, tipo celular, quanto para tablet, download gratuito, e eu vou disponibilizar esse link aqui no chat para vocês, e, e fica o registro desse item, tá? Então, o aplicativo da Apple, ele está disponibilizado, apesar, é só digitar eOuve na parte de pesquisa, que ele aparece para as pessoas e pode ser feito download gratuito, tá bom? Ok. Depois disso, a exigência é a mesma coisa. Aqui eu inverti, tá? O 1.4, ele fala do Android. É o 1.5 que fala da Apple. Então, o 1.4 do Android, também temos aqui o link disponível através da Play Store, que é a loja do Android, né? eOuve, para ser feito o download também. Vou colocar o link aqui, mas uma pesquisa simples por eOuve na Play Store também mostraria esse item, tá? Então, o item 1.4 é o aplicativo nativo Android, que tem que estar disponível, e o 1.5 é o aplicativo Apple, que tem que estar disponível também. Continuando, o item 1.6 tem que permitir acolhimento de manifestações sem identificar o manifestante para que o usuário possa fazer esse registro. Então, agora eu já vou abrir a ferramenta, que é essa interface do eOuve, que é a nossa ferramenta de ouvidoria, que a gente vai integrar para vocês. E aqui, a partir do momento que o cidadão ele escolhe o tema que ele quer relatar o problema, né? Por exemplo, um problema de iluminação pública, ele se identifica ou ele pode continuar de forma anônima, onde ele não põe nenhum tipo de informação, tá? Então, é possível, sim, seguir de forma totalmente anônima. Depois, os usuários devidamente cadastrados na ferramenta possam solicitar que seus dados venham a ser ocultados para os servidores operacionais e administradores durante o trâmite daquela manifestação, ficando permitida a visualização desses dados apenas para gestores. Então, aqui nesse caso, além da pessoa não querer informar nenhum tipo de informação, caso ela tenha os dados cadastrados, que ela possa pedir sigilo para que as informações dela não seja tramitada para vocês. Nesse caso, então eu vou fazer um pouco diferente. Vou me logar como um usuário identificado. Então, eu entrando assim, eu estou como um usuário identificado. Porém, essa ação de se identificar, ela pode deixar algum usuário com uma certa restrição, um certo medo de repente, relatar, fazer uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, as legislações vigentes peçam que, caso esse cidadão queira pedir o sigilo, que ele possa ter seus dados preservados, né? Para que ele não possa ser identificado, e dessa forma ele se sente mais seguro em efetuar uma eventual denúncia. Para tanto, na nossa interface aqui, ele tem um local que é solicitar que os dados sejam sigilo. Esse aqui, ó, deseja manter seus dados sigilosos, o padrão é não, mas se ele marcar o sim, a partir desse momento, então, a gente está facultando que ele peça que os dados sejam preservados, tá bom? Então, o atendimento do item 1.7, que é a possibilidade dele tramitar de forma sigilosa, ele pedir que transite de forma sigilosa. Possuir serviço de geolocalização, tá? O item 1.8, que também precisa ser atendido. Então, a gente tem aqui eu estou aqui numa cidade de teste, tá? Então, esse aqui não é um mapa do município de vocês, para que a gente possa testar e não gravar nenhum tipo de informação real. Então, a gente está numa cidade de teste. Como a nossa empresa é aqui de São Paulo, a gente colocou a cidade de São Paulo como teste. Então, a gente tem aqui a geolocalização, que ela tanto serve para a gente poder escolher o lugar certo do mapa, né? Se eu tiver com um aplicativo com geolocalização, essa localidade ela já é automática, né? Ou eu posso navegar e ele pega o local certo, né? A gente está vendo que o endereço está vazio, mas na medida que eu encontro aqui o local da manifestação, por exemplo, eu dou um clique, ele entende que aquele item agora ele é na Avenida República do Líbano, número 2070. Eu posso corrigir isso navegando pela ferramenta,
né? Se eu tiver clicado no lugar errado, eu só preciso clicar se o celular não pegar a localização certa, né? Se eu estou no aplicativo, normalmente ele já pega a localização certa. Ou eu posso corrigir também, se eu precisar interferir aqui. Então, a ferramenta ela está totalmente conectada com a geolocalização, porém, ela não exige que o cidadão use. Se ele quiser vir aqui e digitar direto, né, numa possibilidade dele estar num local diferente da manifestação, né, ele está trabalhando e a manifestação é na rua da casa dele, por exemplo, o celular vai pegar a localidade do trabalho dele, que é onde ele está registrando, mas às vezes ele vai falar de outro local, então às vezes nem precisaria usar o mapa, ele pode ir lá direto e digitar, que ele não teria problema nisso. No lado de vocês, que é a ferramenta de gestão, vocês também têm um mapa com geolocalização para poder enxergar todas as demandas do município e cada uma delas vocês podem abrir para poder dar andamento. Vocês podem, inclusive, se tendo uma dúvida sobre uma determinada localidade, usar o recurso do Street View para poder olhar lá onde que é esse lugar. Ele vai mostrar a rua, né, através das fotos do Street View. Então, esse atendimento do item 1.8 também ele está totalmente atendido, tem integrado com a localidade. Tá? Disponibilizar o usuário área para acompanhamento das suas manifestações. Então, como eu estou logado, o sistema sabe quem eu sou. Se eu clicar aqui em acompanhamentos, eu tenho uma listagem de todas as ouvidorias que eu já registrei, né? Aqui são ouvidorias de testes que nós fizemos, mas a gente tem aqui, então, a possibilidade desses dados. Permitir que o usuário consulte e altere seus dados pessoais que estão sendo compartilhados com a prefeitura. Então, até para atendimento da LGPD, o cidadão tem que saber quais são os dados deles que a prefeitura visualiza, e se ele precisar alterar, ele pode alterar. Então, aqui, eu estou visualizando os meus dados que eu cadastrei, né? Eu só cadastrei pouquíssimas informações aqui. A prefeitura tem possibilidade de pedir mais informação se quiser, mas aqui são os dados que a prefeitura tem acesso, e se eu quiser alterar, eu consigo fazer essa alteração. Tá? Esse é o item 1.10. Item 1.11. O usuário acessar a área restrita na ferramenta, além da obrigatoriedade de uso de senha, opções de chave pessoal com CPF, CNPJ, e-mail. Então, isso aqui eu acho que é realmente interessante, porque se o cidadão, vou sair daqui e vou entrar de novo. Se o cidadão vai se logar para efetuar uma manifestação nova, por padrão existe o item e-mail e senha, né? Mas às vezes ele não lembra qual foi o e-mail que ele cadastrou, ou ele cadastrou eventualmente um e-mail errado, para ele não ficar sem acesso, ele pode substituir o e-mail pelo CPF ou CNPJ. Tá? Então, essa opção de atender o login com e-mail ou CPF, CNPJ, a gente também faz o atendimento aqui, o item 1.11. O item 12 não precisa ser exibido. O item ponto 13 tem que registrar pelas categorias reclamações, denúncia, sugestões e elogio. A gente tem um pouco mais até. Quando a gente faz o registro, a gente pode registrar os itens que estão lá, que são 4, né? Reclamações, denúncia, sugestão e elogio. Reclamação, denúncia, sugestão e elogio. Mas nós temos alguns mais que surgiram, por exemplo, depois da legislação de simplificação, tem um recurso de Simplifique, que pode ser uma demanda que ele está tramitando de uma forma simplificada, de forma online, algo que ele precisaria ter ido presencialmente. Então, tem esse recurso de Simplifique, que veio com uma legislação nova, e também tem essa opção de doação, que por conta de catástrofes que aconteceu recentemente no Sul, na época da Covid também, muita gente ficou em fragilidade social, então essa ferramenta ela também acaba atendendo demandas auxiliares, que não só a ouvidoria demanda, né? Então, por isso que tem alguns itens a mais aqui, pedido de informação também, tá? Então, além de atender os 4 que vocês solicitaram, a gente tem mais algumas categorias para atender. Ok. Continuando, permitir que o usuário da manifestação anexe arquivos, né? Faça anexos na manifestação, aqui na parte inferior. Antes dele finalizar, ele pode clicar aqui
e enviar até 10 anexos. Tá? Então, até 10 anexos ele pode colocar nessa manifestação. Permitir que o usuário da manifestação possa fazer uma avaliação, dando justificativa e nota. Então, tão logo a manifestação ela é encerrada, vou registrar aqui rapidamente para a gente poder simular esse. O IVL gerou um protocolo final 6028. Eu vou finalizar essa demanda do lado dos gestores para que o cidadão possa avaliar ela. Tá? Então, concluída. Então, na medida que vocês concluírem uma manifestação, né, e eu acabei de fazer isso, eu registrei e depois já concluí. O cidadão, ao olhar essa manifestação, essa final 6028 que a gente registrou agora, ele tem, ao término da manifestação, a possibilidade de responder 3 áreas. Primeiro, se foi atendido ou não, a nota que ele dá e um comentário que ele pode registrar, tá bom? À medida que ele enviar, aí esse item não aparece mais, ele fica, já é enviado para vocês, tá bom? Então, esse item dele dá uma justificativa, uma nota, a gente atende, e ainda tem a terceira situação que vocês não preveram aqui, mas a gente também permite que ele fale se foi atendido ou não, tá? Agora a gente está indo para a parte do sistema. Tem que ter os aplicativos de gestão para uso do contratante gestor. Então, além do aplicativo do cidadão, que é esse aplicativo que eu mostrei o link para vocês, tem que ter um aplicativo de gestão. Então, os administradores também precisam ter um aplicativo. Nesse caso, o eOuve que vocês precisam baixar para essa finalidade não é o eOuve normal, que é esse aqui que eu já tinha mostrado. Esse aplicativo dos administradores, ele deve ser pesquisado por eOuve Admin, tá? Então, esse link aqui é o eOuve Admin através da Apple. Eu vou disponibilizar aqui. eOuve Admin através da Apple, que pode ser pesquisado por eOuve Admin. E aqui o eOuve Admin através do Google Play, né, do Android. Então, nas duas plataformas também é possível localizar o eOuve Admin. Por uma questão de logística aqui, eu vou ter um pouco de dificuldade de mostrar a minha tela, mas eu vou virar para vocês verem que acontece o atendimento e quem quiser fazer esse download gratuito e acompanhar também, é uma possibilidade de enxergar melhor os itens, porque diferente dos itens anteriores, que falava que só precisava ter, aqui nós temos algumas especificações que tem que ter dentro do aplicativo. Então, eu vou navegar nessas especificações, tá? Então, as primeiras 2 especificações que tem que ter nativo para o Android e nativo para a Apple, eu mostrei para vocês através desses links, né? Aí, agora, eu vou mostrar alguns recursos que precisam ter dentro da ferramenta. Então, eu vou abrir aqui e vou virar minha tela para mostrar para vocês. Talvez, eu acho, como você vai demonstrar a tela, você poderia encerrar temporariamente o compartilhamento da tela e focar na câmera para ficar maior na imagem. Perfeito. Então, tá bom, Beleza. combinado. Farei isso. Ótima sugestão. Eu vou, então, parar de compartilhar e a gente retoma. E daí, para nós, também fica visualmente melhor. Isso. Perfeito, perfeito. Combinado. Ótima sugestão. Então, eu tenho aqui o ícone do eOuve. Acho que o brilho vai dificultar um pouco enxergar essa tela. Vou ver se eu trabalhar no brilho aqui vai melhorar um pouquinho. Peraí. A gente vai acompanhando aqui também através dos nossos telefones. Ok.
Eu estou deixando o brilho bem baixo, mas Melhorou. para a gente tentar achar um intermediário aqui. Mas como eu falei, por uma questão de a gente estar compartilhando a tela aqui e não a tela do celular, a gente tem uma dificuldade. Mas essa dificuldade ela é sanada na medida que qualquer pessoa interessada que esteja visualizando esse vídeo, seja vocês agora ou posteriormente quem venha a navegar, pode fazer o download desses itens e visualizar perfeitamente todos esses itens que a gente está conversando. Eu estou tentando achar um brilho equilibrado para a leitura ficar um pouco melhor, tá? Ainda está meio estourado. Jurandir, você conseguiria compartilhar conosco um e-mail teste, uma senha teste ali para que a gente possa acessar por aqui Com também? certeza, com certeza. Para esse aplicativo, vocês podem usar uma senha de teste que eu vou liberar. E aí você vai falando e a gente vai verificando do lado de cá e já vai atestando no app. Perfeito. Eu vou cadastrar um usuário novo só para essa finalidade, tá? Com senha de administrador e aí vocês conseguem acessar. Ok, a gente aguarda. Não há diferença entre as plataformas iOS e Android, né? Não, são os mesmos recursos. Ok, a gente vai utilizar então aqui a plataforma do iOS. Ok. Estou criando o usuário de vocês, então. Eu só vou testar se está funcionando direitinho, eu já libero para vocês. Então, eu vou primeiro testar antes de liberar para vocês, só para ver se gravou direitinho. Sim. Deu certo. Então, olha só, o usuário que vocês vão usar para poder proceder esse teste, o usuário que eu acabei de criar, testei, está ok, e eu vou colocar as credenciais para vocês no chat. Tá. Então, o usuário, ele vai ser esse, mandirituba@mandirituba.pr.gov.br, e a senha, ela é mandirituba com o M maiúsculo, @123. Tá? Essa é a senha de teste, para vocês poderem fazer os testes aí junto comigo, tá? Tá. Inclusive, entre vocês, se alguém tiver a Apple, quiser testar no Apple, quem quiser testar no Android, fique à vontade que o procedimento é o mesmo, tá bom? Então, eu vou lendo aqui os itens e vou acessando aqui para mostrar o atendimento. O item 2.1.2, que é disponível no Android, eu mandei o link para vocês há pouco.
O 2.1.3, que é disponível na Apple, também enviei o link. O item 2.1.4, que tem que ter recurso de login. Esse eu vou começar a mostrar aqui, tá? Então, acessando aqui o aplicativo do eOuve Admin, e é esse íconezinho, tá? O eOuve Admin. Então, eu entrando nele, a gente tem o acesso, um login e senha, que é esse usuário e senha que eu passei para vocês, Tá. tá? Então, eu vou usar essas credenciais de acesso para... na verdade, ao invés de usar essas de vocês, eu vou usar uma outra minha, que é de administrador, que já existem registros lá para a gente ver os registros ativos, tá? Então, Ok. essa eu vou... A gente conseguiu fazer o acesso no aplicativo através, então, da plataforma da Apple, tá? Perfeito. Com o usuário e senha que você encaminhou. Então, ao efetuar o login, ele para inicialmente, eu vou achar que você tem um ponto de equilíbrio aqui para não estourar. Ao efetuar o login, ele vem para uma tela que mostra os agendamentos daquela pessoa. Então, como o aplicativo ele tanto vai poder ser usado por vocês, caso queiram dar um andamento, alguma coisa na rua, como vocês também podem visualizar de forma operacional. Então, vamos imaginar que é uma lâmpada queimada. Aquela pessoa que vai na rua resolver o problema da lâmpada, ela também vai poder levar o celular na mão para poder acessar lá o aplicativo e ter o problema. Então, essa parte de agendamento, que aparece essa listagem dos agendamentos da pessoa, são todas aquelas manifestações que a pessoa programou para aquele dia, que ela vai estar na rua fazendo os trabalhos externos, tá? É claro que se a pessoa que for trabalhar em campo, ela não tiver um celular disponível, vocês vão poder imprimir essa manifestação para ela e ela vai com um papelzinho mesmo lá resolver, isso não limita. Mas caso essa pessoa vá com um aplicativo, então ele tem essa listagem. Então, tão logo é feito o login, né, aparece essa listagem que é o item 2.1.5. Depois tem que ter filtros para chegar até as manifestações, é o item 2.1.6. Então, quando a gente acessa os recursos das manifestações, nós temos a possibilidade de filtros. Então, aqui em cima, nós temos filtros. Deixa eu voltar. Tem uma lupinha, que é para a gente achar por algum tipo de campo. Então, a gente pode achar pelo número do protocolo, pela data, pela secretaria. Então, tem vários campinhos que a gente pode pesquisar a nossa manifestação, ou a gente tem o campo de QR Code, que é esse íconezinho primeiro, parece um X aqui nessa visualização, mas com o celular na mão, a gente percebe que é um QR Code, tá? Então, quando entra nesse menuzinho lateral, a gente tem essa possibilidade entrando em ouvidorias, essa parte superior. O do QR Code, se você escolhe a opção do QR Code, ele ativa a câmera do seu celular para você poder fazer a leitura do QR Code. Aí, se ele tiver impresso com o QR Code ali, ele já vai direto para aquela manifestação também, tá? Então, a pessoa, ela não precisa nem estar com uma das opções, ela pode estar com as duas. Ela está com vários papeizinhos impressos de ordem de serviço, ela escolhe a opção, ela vai ler o QR Code e já vai direto para a ordem de serviço que ela quer. Então, esse item de 2.1.6, de pesquisas das manifestações, ela é atendido com esse filtrinho que eu mostrei para vocês. Os aplicativos deverão possuir visualização de manifestações com todos os dados da manifestação. Então, uma vez enxergado uma manifestação qualquer, eu clico na manifestação, eu tenho todos os dados aqui que foram registrados através dessa tela. Então, o que o cidadão colocou está registrado aqui, todos os campos estão sendo exibidos. Os aplicativos deverão permitir o andamento das manifestações. Então, essa aqui eu entrei numa concluída, eu não vou conseguir dar andamento, né? Deixa eu abrir uma que não está concluída. Tem uma aqui que está em aberto, eu vou entrar nela. Então, eu entrei nessa que está em aberto, e aqui a gente tem a opção de dar andamento. Então, tem aqui o recurso andamentos, a gente tem como escolher um status atual dela,
se vai ter uma resposta padrão ou não, e aqui a gente digita, né? Quando a gente vem aqui no conteúdo, a gente vai digitar a informação do andamento que a gente quer dar, tá? Então, o item 2.1.9, que é o próximo, o 2.1.8 são os andamentos, atendido. O 2.1.9, a área de gráficos que possam relacionar setores, bairros, prazos. Então, vamos lá. Então, na parte do menuzinho, na parte do menu aqui em cima, a gente tem uma área de gráficos. E esses gráficos, eles são de vários tipos diferentes, tá? Então, a gente tem gráficos de linhas, a gente tem textos específicos aqui que são exibidos, e a gente pode escolher, de acordo com o gráfico, ele vai me trazer informações diferentes. Então, eu vou ver, por exemplo, ali está falando que tem que ter os setores. Vou entrar no bairro, na parte... Aqui a gente chama de secretarias, tá? No bairro. Então, aqui eu vou colocar secretarias. Só confirmando, então, aqui no termo de referência, a gente tem o termo setor. Seria Isso. as secretarias no aplicativo. Exato, nesse aplicativo a gente Ok. chama de secretarias, tá? E aí ele vai listar todas elas e vai mostrar as informações, os números absolutos de atendimento. Então, aqui nesse exemplo específico, a Secretaria de Apoio ao Idoso é a que está com mais demandas, então a gente consegue enxergar essa barra verde, que é a Secretaria de Apoio ao Idoso, que é o que está com mais demanda. Aqui tem menos demanda, que é a outra pequenininha, é a de turismo. Tá? Então, ele tanto tem os dados em cima, como as informações que geraram os dados estão na parte inferior. Tá? E isso, pensando nos setores, a gente também pode mudar para bairros, que é a mesma coisa, tá? Que é o segundo item atendido, que você, nessa lista, tem setores da prefeitura, que a gente chama de secretarias, tem os bairros e também tem os prazos. Os prazos já é um gráfico um pouco diferente, que mostra o que está em dia, o que está atrasando. Como essa aqui é uma cidade de teste nossa, a gente cadastra as manifestações e deixa lá como teste. Então, esse atrasadas é muito grande, né? Sim. A lista vermelha aqui. Então, mas aqui a gente tem uma listagem de tipos, e além desses 3 que vocês pedem, a gente tem alguns outros, mas para a gente ganhar tempo, eu não vou mostrar, vou me ater ao que está sendo solicitado aqui. Bom, isso eram os itens que era pedido no termo de referência de vocês do aplicativo. Já na área da interface de vocês no computador, já tem mais coisa, então eu vou voltar a compartilhar minha tela Tá, e Jurandir, mostrar. Pois não. só antes de você continuar, a gente só vai registrar aqui na nossa reunião que a gente acessou o aplicativo, a gente vai virar a tela também, só para demonstrar que a gente estava fazendo o acompanhamento junto, tá? Perfeito, Só para a gente perfeito. poder deixar transparente também, né? Como você Perfeito. mostrou a tela, a gente mostra que a gente acompanhou por aqui e isso não foi um empecilho para avaliar o sistema. Combinado, combinado. Te agradeço aí pelo esclarecimento. Perfeito, perfeito. E fica Estava também utilizando o para aplicativo. qualquer espectador aqui desse vídeo, a gente vai manter essa senha, tá? Vamos manter pelo menos até por um ano, pelo menos a gente mantém essa senha ativa para que as pessoas que posteriormente tiverem acesso, quiserem baixar os aplicativos, elas também vão poder simular esses testes que nós fizemos e vão perceber que vai ter até um pouco mais do que foi pedido, tá bom? Ok. Então, seguindo, eu acho que agora a minha tela já volta a aparecer para vocês, né? E a gente vai seguir agora com a interface da parte do sistema de vocês, tá? Então, o sistema, que é esse que eu vou acessar agora, esse aqui, ele é acessível através de uma URL, colocando eouve/sistema no final, e a gente se identifica. E é aqui agora que a gente vai ver os próximos itens. Então, item 2.2, que é a parte da interface, tem que ter o login. Eu acabei de fazer o login, né? Já te mostrei que tem a tarefa de login. Exibir as manifestações com geolocalização através do mapa. Isso a gente viu a gente até se antecipou um pouco, quando eu estava mostrando a geolocalização lá, eu mostrei que também tem aqui, na interface dos gestores, né? Então, item 2.2, filtros para as manifestações, né, dentro desse item 2.2, ou seja, filtros dentro do mapa. Então, temos aqui na parte superior, por exemplo, eu quero filtrar só o que é
da parte de apoio ao idoso. Então, ele me mostra só o que é o apoio ao idoso e assim por diante. Então, tem filtros na parte superior. Os setores da prefeitura precisam ser gerenciados, né? Cada qual com suas demandas. Então, como eu falei para vocês, na nossa ferramenta, e que vocês estão chamando de setores, a gente está chamando de secretarias, tá? Mas é só uma nomenclatura mostrando para vocês gerenciar secretarias. Então, na medida que vocês precisem de um setor novo, né, como vocês estão chamando de setor novo, que é um quadrinho novo aqui para receber novas demandas, vocês facilmente vêm aqui, setor teste, vocês criam uma corzinha para esse setor, um ícone para ele, alguns parâmetros e vocês gravam esse setor. Na medida que vocês fazem essa gravação, se ele estiver ativo, esse setor novo, que ele acabou de ser criado, ele aparece automaticamente lá na ferramenta como um setor novo, né? Setor teste. Ele apareceu aqui em ordem alfabética, mas se precisar trocar essa ordem, ele tem aqui a ordenação de todos os setores, tá? E na medida que você cria um setor novo, você pode criar assuntos dentro deles. Então, você pode gerenciar os assuntos, por exemplo, os assuntos desse setor que eu acabei de criar. Acabei no setor teste. Então, eu tenho o setor teste, vou pesquisar os assuntos dele. Ele só tem um assunto chamado outros, que é um assunto padrão. Mas eu posso criar assunto novo no setor teste. Então, o setor teste vai ter um assunto novo aqui. Setor teste, vai ter o assunto prova de conceito. Então, se a gente vai no setor teste, ele tem o assunto outros, que é o padrão, e o prova de conceito, que foi o que a gente acabou de criar, tá? Então, esse atendimento, que ela pode gerenciar os setores, cada qual com suas demandas, a gente pode mostrar dessa forma. Então, como você cria um setor, que a gente chama de secretaria, e lá dentro você cria os assuntos. Dessa forma, a gente chama de setor, de secretaria, mas você pode criar qualquer coisa. Se você enxergar que tem uma demanda nova que surgiu, você já pode criar lá e começar a receber manifestações daquele tipo. Ok. Gestão de usuários pelo menos 2 grupos possíveis. Então, os usuários, eles têm combinações infinitas que vocês podem fazer. Se ele for administrador, ele faz tudo na ferramenta. Se ele for um usuário tipo restrito, você consegue mostrar qual é a secretaria que ele atende, né, que vocês chamam de setores, e quais são os assuntos dentro do setor que ele vai poder atender. Então, essa navegação aqui em todos os recursos, para vocês poderem escolher o que ele vai fazer, vocês podem fazer através disso. E pede esses 2 cenários, mas a gente ainda tem um terceiro que não está exigido no termo de vocês, mas a gente também tem uma terceira opção, que é o terceirizado. O terceirizado naqueles casos que a manifestação, por exemplo, é de uma troca de lâmpada, e quem troca a lâmpada não é a prefeitura, às vezes é uma empresa terceirizada. Aí você cria um usuário para essa empresa terceirizada, para ela poder interagir dentro da ferramenta, sem precisar ficar gerando burocracia em tempo real, tá bom? Se vocês estiverem terceirizados, na ocasião do treinamento da ferramenta, a gente mostra para vocês como opera tudo isso, tá? Mas aqui, então, a gente atende esse item 2.2.4 e o item 2.2.5, que são esses tipos de usuários. A área de ajuda tem que ter as explicações dos recursos. A nossa área de ajuda, ela tem um manual, que tem essas explicações que vocês pedem. Então, ele tem um mapa aqui de todo o sistema, e ele tem todas as informações registradas, são mais de 130 páginas aqui, com todas as explicações, e também tem, além do manual, ele tem uma área de vídeos, onde vocês podem... essa criação de secretaria que a gente acabou de mostrar, como que cria uma secretaria. A gente tem aqui os vídeos informativos, mostrando como é que faz esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, todos os recursos mais significativos,
ele tem tanto o manual como o vídeo explicando como é feito. Tá? Depois a gente tem que ter listagens e filtros diversos aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui também. A gente tem que ter listagem das manifestações. Então, quando eu clico aqui nas ouvidorias, eu tenho uma lista dessas manifestações. Filtros do tipo, assim, nome do manifestante, documento e setor. Então, nome do manifestante, que é o solicitante, número de documento dele, e a secretaria, né, que no caso é o setor, por data, por tipo de andamento e número de protocolo. Então, pesquisar por protocolo e tipo de andamento e data, o protocolo ainda está aqui. Os outros, ele tem uma área de campos adicionais aqui. Então, quando eu clico nesse botãozinho, aqui ele mostra a data, aqui ele mostra os datas e horários, né? Os status, né? As manifestações, que elas podem ser de vários tipos diferentes. A gente também tem aqui como a gente chega até esses filtros de tipos diferentes, diversos, né? Então, aqui a gente tem se veio de WhatsApp, se veio de aplicativo, a gente tem aquelas categorias que devem ser os tipos que estão ali, devem ser as categorias, se é um elogio, uma reclamação, tá? Então, aqui a gente tem filtros completos. Então, um tipo de andamento, o número do protocolo, indicativo de prazo, então as datas, a gente tem aqui tanto abertura quanto fechamento, como também dos últimos dias, tá? A gente tem todas essas opções aqui. Impressão em lote, exportação em lote e o andamento das manifestações. Isso a gente acessa por aqui. Então, eu estou vendo uma ouvidoria, eu posso fazer a impressão, o andamento, encaminhamento, tudo em lote. Então, eu quero essas 3 primeiras, por exemplo, elas têm a mesma característica. Então, eu vou dar o mesmo andamento para as 3. Então, quando você clica aqui, você digita um andamento só, ele vai cadastrar para as 3. A mesma coisa funciona com impressão, tá? Fazer um imprimir aqui. E a mesma coisa, né, clicando no imprimir, ele vai gerar a impressão das 3 manifestações, com todos os dados delas. E, da mesma forma, eu posso encaminhar para alguém essas 3. Tá? Eu posso mandar para uma pessoa específica essas 3 coisas. Tá? Aqui eu tenho um monte de letrinha, mas aqui seriam as pessoas que receberiam isso. Então, pode ser feito em lote, tanto impressão, pode ser feito exportação. Aqui a gente também tem exportação. Então, o botão exportar. Se eu tenho uma manifestação, eu clico no exportar, ele vai gerar fazer um filtrinho aqui daquela manifestação que a gente criou, que ela foi uma manifestação do apoio ao idoso. Assumo. Foi iluminação pública que a gente mexeu, né? Então, a gente tem essa iluminação pública que a gente acabou de criar agora, né? Eu posso imprimir ela, eu posso fazer qualquer processo aqui, eu posso exportar também. Eu clicando essa exportação, ele gera um Excel, né? O filtro que eu usei, né? Eu usei essa filtragem, ele tem o Excel que vai mostrar essas manifestações filtradas para a gente através dessa ferramentinha de Excel, tá? Então, a gente também tem o recurso de exportação. Edição de andamento, a gente já deu andamento, cadastrar as manifestações pelo usuário dessa interface. Então, além do cidadão cadastrar, vocês também podem cadastrar por aqui. Então, quero cadastrar uma manifestação nova, no caso de você um usuário de central de atendimento, ou até presencial, quando a pessoa for lá ou ligar para vocês, vocês podem registrar a manifestação também. Envio de respostas padrões. Então, quando a gente está criando uma manifestação ou dando um andamento nessa manifestação, a gente pode fazer esse andamento de forma padronizada. Então, a gente tem uma tela de andamentos que a gente pode ter respostas padrões. Então, resposta padrão, ele traz um texto pronto na hora de responder para a gente. Bom, a gente tem, então,
manifestações que tragam respostas padrões previamente cadastradas no sistema. Respostas personalizadas, né? Então, a gente viu que além de ele trazer uma resposta padrão, ele pode digitar o que quiser. Tem que ter um histórico dos usuários que visualizaram aquela manifestação. Então, a gente tem aqui um recurso para poder visualizar as pessoas que tiveram acesso, no caso dessa manifestação, o usuário Mandiriba Teste acessou nesse dia, nesse horário. Então, a gente tem esse histórico. Então, a gente pode mandar para outros locais. Então, como eu mostrei para vocês, isso que eu já até mostrei, a gente pode pegar uma manifestação e encaminhar para outra pessoa ou para outras pessoas, que é esse recurso de encaminhamento, tá? Eu posso fazer isso, inclusive, de dentro da manifestação. Então, dentro dessa manifestação aqui, a primeira ele não vai deixar porque está já concluída, mas essa daqui que está aberta, eu tanto posso fazer o envio ali por fora, como eu posso entrar aqui no recurso de encaminhamentos, e aí eu posso mandar para outro setor essa manifestação. Áreas de gráficos. Então, essa área de gráficos a gente também tem aqui nas ouvidorias. A gente tem aqui gráficos que mostram a distribuição com o passar do tempo, com o passar dos meses, as secretarias. Aqui a gente tem grupos de assuntos, vocês podem agrupar esses assuntos dos bairros. Se vocês trabalharem com regiões aí no município de vocês, área urbana, área rural, área zona leste, zona norte, dá para criar as regiões, as unidades de atendimento, as notas que foram dadas, os status, as categorias, elogio, reclamação, prazos que está em dia, o que está atrasado, as secretarias, respostas do cidadão. Então, tem vários tipos de gráfico que, como a gente viu ali, com os setores com o passar do tempo, os setores, categorias, os status dos andamentos e os tempos aqui, mas esse aqui não está precisando mostrar, mas a gente tem aqui também esses prazos, a gente tem na área de relatórios. Quando a gente está visualizando a área de relatórios, a gente tem aqui uma infinidade de relatórios diferentes, inclusive essa parte de eficiência, tá? E prazos e tudo que a gente tem aqui. Né? Então, site da prefeitura agora, vamos passar para a parte de site, né? Que agora a gente já saímos da ouvidoria e vamos para o site. Então, precisa ser responsivo. Então, pegar um site que a gente fez aqui. Pegar um exemplo de um site que nós entregamos, que é assinado por nós através da ferramenta ECRI, que é a ferramenta que a gente administra os sites, e ele é responsivo. Ou seja, se a gente fizer aquele efeitinho de usar telas de tamanhos diferentes, o site ele vai se ajustando até ficar um site que seria usado num celular, né? Então, o recurso de acessibilidade a gente tem dessa forma, tá? Tem que ter a barra de acessibilidade, então aqui em cima os botõezinhos de alto contraste, aumentar a fonte, reduzir fonte. A gente também tem libras, então quando a gente quer ler alguma coisa através de libras, ele também faz a leitura. Então tem um plugin aqui que é carregado, que na medida que eu quiser visualizar alguma coisa que eu não estou conseguindo ler, eu levo o mouse até ali em cima e ele vai fazer a leitura desse recurso que a gente está lendo, tá? Então, cada termo que eu clicar aqui, ele vai me mostrar o que é, tá? As redes sociais da prefeitura, eu estou usando esse exemplo de Atibaia, que é um site que nós assinamos aqui para mostrar, um site feito por nós, tem recursos de rede social, apesar de não ser exigido, né? Acabei não lembro aqui. Ele também tem que ter a integração para poder, de repente, compartilhar conteúdo. Então, na medida que a gente tem uma notícia, uma informação, ele tem os botõezinhos de compartilhamento com rede social por aqui, além do botão de impressão. Tá? Menu com categoria e subcategoria, com ícones, links importantes. Então, a gente tem aqui um exemplo de menus, que tem ícones. Tá? A gente tem menus aqui que tem uma categoria principal e subcategorias.
E a gente tem os links que vocês vão definir a importância para deixar mais disponível em algum lugar, por exemplo, no começo. Tá? Existem sites que a gente faz e a gente cria um categorizador de links. Então, pegar um exemplo aqui de um outro município que é assinado por nós também. Então, a gente tem aqui o exemplo do município de Itupeva, que também é assinado por nós através da ferramenta ECRI. E aqui a gente tem um agrupamento de ícones separado por categoria. Se a pessoa que vai acessar é um cidadão, ela clica aqui e já vai ver tudo que tem para ela. Se é uma empresa, se é um turista, se é um servidor, então ela clicando, eu estou entrando aqui, por exemplo, em servidor, quais são os serviços disponíveis para o servidor. Então, tem um portal do servidor, previdência privada, então ele tem links específicos para aquele público, tá? Então, a gente pode separar esses links. Buscas internas, então, eu estou dentro do site, eu posso pesquisar, por exemplo, de IPTU, ele vai me trazer a listagem de todas as páginas que estão falando sobre IPTU. Tá? Então, a gente tem aqui a lista aqui do IPTU. Painel de contagem de coronavírus, ele está entrando um pouco em desuso, né? Agora, a partir do momento que não foi mais declarado um estado de emergência, mas eu vou procurar aqui um município que ainda utilize esses computadores. Pesquisar aqui algum. Achei um aqui. Esse também é uma ferramenta criada por nós, tá? Assinada pelo ECRI, o município de Embu-Guaçu, aqui no São Paulo. E ele tem tanto a parte de COVID, que eles ainda mantêm ativo, quanto a parte de vacinômetro, que eles também mantêm ativos, tá? Então, essa parte de coronavírus eles ainda mantêm, mas muitos municípios estão deixando de fazer uso disso. Para gerenciar essas informações e colocam conteúdo no site, é utilizado a ferramenta ECRI. E aqui a gente tem as áreas de coronavírus para colocar os dados e os números, colocando automaticamente aqui esses números, eles já vão aparecendo através dessa areazinha lá no site, quando é o caso, tá? Então, essa parte de coronavírus também. Área de vídeos, pegar algum site que tem aqui. Um site também criado por nós, tá? E a gente tem aqui a área de fotos, a área de conheça a cidade e galeria de vídeos. Então, a gente tem aqui a listagem de vídeos que são cadastrados também, tá? Então, área de vídeos, ok. Área com podcast, da mesma forma que a gente tem essas listagens de vídeo, a gente pode ter os áudios, tá? E eles seguem a mesma estrutura da listagem e do play. Informações de departamento. A gente tem várias formas de mostrar as informações de departamento. Vou acessar um município aqui, que eu sei que tem essas informações, o município de Araraquara, também, que é uma ferramenta criada por nós. Quando a gente entra nas secretarias, escolhendo qualquer secretaria, ele tem uma espécie de hot site da secretaria, onde tem os dados de atendimento, canais de atendimento, ele tem um resumo curricular aqui da pessoa, notícias daquela secretaria, link daquela secretaria. Então, em cada secretaria tem total independência nessa parte, quando a gente acessa uma secretaria diferente, tá? Serviços ao cidadão, a gente já viu que tem, área de empresas, servidor, sessão de transparência de Covid. Normalmente, essas sessões de transparência, elas são liberadas por empresas terceirizadas, né? Que são as empresas que fazem a gestão de vocês, mas a gente disponibiliza, através do site, o acesso para essas sessões específicas com os dados
que é de pagamentos, etc., que vocês já têm. Sistema de gestão de conteúdo tem que ter o QR Code. Esse aqui eu acho que é o último item, tá? Tá quase acabando já, tá? Então, o Ok. item 4 tem que ter QR Code nas notícias. Então, quando eu entro aqui na área de conteúdo, não precisa pedir QR Code para a notícia, ele já tem automático, tá? Então, cada notícia, se você clicar, ele gera o QR Code para você poder fazer uma publicação externa daquela informação. A área de login com senha, nós já passamos por ela, né? Essa área de conteúdo que eu mostrei, que é o ECRI. Gestão de usuário sem limite de usuário. E o usuário tem que ter log mostrando o que o usuário fez, né? Então, vamos para essa área de usuários. Então, aqui eu posso criar usuários novos. Então, faço a gestão deles ativando e inativando. E eu posso, pesquisando um usuário, eu consigo visualizar o que aquele usuário fez através dessa ferramenta de log. Esse usuário, por exemplo, ele mexeu num conteúdo, vou visualizar o que ele fez. Além dele mostrar o que ele fez, de uma forma geral, ele vai especificamente pintando o que o usuário mexeu. Ele mexeu numa data e hora de um evento, que estava dia 1/1 de 2000, de uma data fictícia aqui, e ele colocou 6/4, tá? Então, foi uma alteração. O outro texto que foi alterado. Então, além de visualizar o que o usuário fez, de uma forma geral, ele vê a especificidade do que mudou, como que estava antes daquele usuário mexer, como ficou depois, tá? E ele destaca daquela forma como você demonstrou ali, a linha que teve Exato. alteração. Ele pinta a linha que teve alteração. Legal. Isso, para uma auditoria geral, ela é muito positiva, tá? Área de ajuda com explicação dos recursos dos sistemas é de forma muito similar àquele da ouvidoria. Ele tem a área do manual, só que aquele lá era para gerenciar a parte do EOV, que era a ouvidoria. Esse aqui é o ECRI, que é a nossa ferramenta que vai gerenciar o conteúdo do site de vocês. Então, aqui, ele também tem um manual, e a exemplo do EOV, ele também tem vídeos explicando como que se faz as coisas da mesma forma que o EOV, tá? Possuir termos pesquisados, logo na primeira página, ele tem os termos mais pesquisados no site. Aquela busca que eu fiz agora há pouco por IPTU, ela apareceria aqui se fosse uma busca nesse site fictício. Se for um site de uma outra prefeitura, não aparece aqui. Mas aqui a gente tem um mapa com os termos mais buscados. Menu principal, consta de categorias, menu secundário. Isso a gente acabou vendo agora há pouco, como que ele é exibido para o cidadão, mas aqui a gente tem uma área de administração, que é como isso é alterado. Então, quando eu entro nessa área de menus, eu tenho todos os menus do site e consigo, entrando no menu, criar alguma coisa nova naquele menu, né? Um link novo, né? Um portal X aqui. Eu posso, e se eu falar que isso é, por exemplo, um link, eu coloco qual que é o link desse endereço. Se não for um link, for uma categoria, uma notícia, alguma coisa, eu também consigo cadastrar, escolher ícone. Então, os menus e submenus, eles são cadastrados dessa forma. Se eu tiver alguma coisa dentro da outra, eu posso visualizar aqui que na minha árvore de menus, eu tenho o menu principal, tenho itens secundários, e eu posso, usando mais, eu posso criar coisas dentro daquele item secundário. Então, eu tenho muita palavra teste aqui, porque essa é uma cidade de teste, mas eu tenho a categoria principal chamada prestação, um teste 2. Eu vou colocar aqui dentro de prestação o teste 3. Então, isso pode ser um link, pode ser uma categoria, pode ser uma notícia, pode ser um evento, pode ser qualquer coisa que eu estou criando uma categoria nova, tá? Ele vai estar dentro de prestação, ele vai ser uma categoria nova, ou seja, eu vou poder colocar notícias dentro dela, por exemplo, tá? Então, quando você grava isso, essa estrutura que ela não tinha esse nosso teste novo, né? Esse teste 3 aí, agora tem a prestação, o teste 2 que já tinha e o teste 3 que eu acabei de criar. Se eu quiser criar algo dentro de prestação, o mais do lado de prestação. Se eu quiser criar alguma coisa dentro do teste 2 para fazer um encadeamento que pode ser infinito, o mais aqui do lado, tá? Então,
Tá. Esse atendimento de categorias e subcategorias, ele é infinito dentro da plataforma, tá? No caso, essa tela que você demonstrou ali agora seria, eu cadastraria ali e visualmente ia aparecer no site, é isso? Exato, são os menus do site, né? Então, a gente tem, lógico que não é qualquer usuário que vai ter acesso, isso é restrito a usuários específicos, mas uma Tá. vez você acessando esses itens, governo, eu tenho o menu governo. Digamos que eu quero colocar mais um aqui dentro do governo, é lá que você usa, tá? Ah, Eu ok. não quero colocar dentro do governo, eu quero colocar dentro de fundações. Governo, fundações, eu quero botar mais uma aqui dentro. Você vai encadeando essa lista que ela é infinita, e você pode criar itens dentro do outro, com um ícone ou sem ícone, tá? Essa navegação é infinita e, oportunamente, na ocasião do treinamento que a gente vai oferecer para vocês, a gente trata melhor de tudo isso, tá? Ok, legal. Permitir o agendamento, um data day até. Então, cada vez que você coloca uma notícia, por exemplo, você pode falar que essa notícia já vai entrar no ar agora, dia e horário de publicação, aqui ele já traz dia e horário atual, mas se você marcar aqui que isso é um agendamento, você pode falar que vai entrar amanhã, por exemplo, e vai ficar disponível até depois de amanhã. Então, você pode fazer agendamento nas publicações, que é esse agendamento de até. Ocultar informações sem excluir. Então, a gente pode, uma vez visualizando um conteúdo, você pode usar o recurso de ativar e desativar. Verde está ativo, se eu clicar aqui, ele ficou cinza, agora está inativo, tá? Então, não precisa excluir as ferramentas, até porque, como você tem uma ferramenta que é auditável, você precisa que essa informação apareça no histórico. Então, é realmente saudável não excluir e só deixar inativo o que você não quer que seja publicado. No caso, ele não tem a função excluir. Isso, Não, não tem, porque você precisa manter um Só histórico de oculta, né? tudo que já teve, né? Para você não ter nenhum problema. Cadastrar galeria de imagens, então, uma vez cadastrando um conteúdo, a gente tem dois tipos de imagens que a gente pode cadastrar. A gente tem a imagem de capa, e tem a imagem de uma galeria que a gente pode escolher uma pastinha com várias outras fotos, e ele põe aquelas fotos como uma galeria. Todas as fotos aparecem lá na ferramenta, tá? Então, galeria, formulários para ações. Esses formulários, eles são uma espécie de Google Forms, onde vocês, uma vez criando uma ação, seja ela qual for, por exemplo, eu preciso fazer um cadastro de pets para poder fazer uma ação de castração de cachorrinhos, de gatinhos. E aí, normalmente, os municípios, como eles não ficam contratando sistemas muito pequenininhos, acabar indo para o Google Forms, faz um formulário com os campos através do Google Forms, e aí esse formulário, ele pode ser feito aqui. Você vai cadastrando os campos, você escolhe o tipo de campo que você fala se é obrigatório ou não, e aí você cria através dessa área de formulários dinâmicos, e uma vez o formulário ativo, você consegue acompanhar os cadastramentos através do Visualizar Inscritos. Ele te mostra todas as pessoas que se cadastraram, e aqui dentro você pode exportar esses dados para o Excel, filtrar essas informações, clicando para acessar os dados daquela pessoa que se cadastrou, tá? Então, você tem acesso a tudo isso dentro desse módulo de formulários. Gestão de contratos. Então, a gente tem aqui um módulo de contratos, e aqui dentro você tem, de forma separada das notícias, os contratos. Por quê? Porque os contratos, eles têm campos específicos, né? O número do contrato, o ano, o objeto, o valor do contrato, quando foi assinado, até quando é a vigência do contrato. Então, se você até consegue cadastrar como se fosse uma notícia, mas não teria os campos certos, né? Então, a gente tem os campos separadinhos aqui. Repositório de arquivos e imagens, para finalizar a nossa apresentação. Arquivos, ele tem uma lista de pastas com todos os arquivos que vocês subirem, e as imagens a mesma coisa. Isso tanto pode ser usado para colocar conteúdo nas postagens, como serve como um repositório de informação. Então, se vocês tiverem formulários que vocês guardam, por exemplo, modelo de ofício, modelo de memorando interno, se você tem vários modelinhos, você pode usar esses recursos de repositório para guardar as informações aqui dentro. E mesmo que você não use ela para publicar no site,
é um tipo de um drive, né, para vocês, tá? Então, esses dois recursos estão prontos. Então, como eu comentei com vocês, a gente atendeu todos os itens. Eu não sei se na validade, na análise de vocês também está atendido com qualidade todos os itens, mas o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, e eu fico à disposição, caso vocês queiram voltar em algum ponto específico. Aí agora eu passo a palavra para vocês. Ok, Jurandir. Na nossa análise como comissão, os pontos ali exigidos como obrigatórios pelo termo de referência foi atendido pela empresa, né? Então, Perfeito, a priori, ela está classificada. Agora nós vamos nos reunir, fechar a ata e disponibilizar também juntamente com a gravação. perfeito, perfeito. Então, Ok? logo a gente finalize, eu vou pegar esse link e vou encaminhar para o mesmo e-mail ontem que eu mandei o link dessa apresentação, que é o administração, né, @mandirituba.br.gov.br, e eu vou mandar esse link para vocês por lá também. Então, logo a gente finaliza, eu já encaminho o link da gravação da apresentação. Às vezes ele demora alguns minutos para gerar, porque ele renderiza o vídeo, mas dentro de alguns minutinhos eu já passo isso para vocês e eu fico à disposição, caso vocês queiram retomar qualquer assunto ou precisem de qualquer informação complementar, tá bom? Ok. Então, agradecemos a disponibilidade, né, de vocês por fazerem essa demonstração, cumprindo a regra digitalista, né, deixando tudo correto. E, como falamos, a princípio a empresa está sendo classificada. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês e o tempo, que eu sei que foi uma apresentação extensa, mas a gente espera aí prestar um ótimo serviço para vocês e tudo der certo, tá bom? Muito obrigado, até breve. Abraço.